Qual seria a solução definitiva para os problemas energéticos de uma civilização avançada? O famoso físico anglo-americano Freeman Dyson teorizou que seria uma concha feita de espelhos ou painéis solares que cercaria completamente a estrela, aproveitando toda a energia que ela produzia. É novo por aqui? Então, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Sejam bem-vindos ao... Espera-se que dentro de alguns milhares de anos após entrar na fase industrial, todas as espécies inteligentes serão encontradas numa biosfera artificial que rodeia completamente o seu planeta-mãe, escreveu Dyson no artigo de 1960 que explicou pela primeira vez o conceito. Se isso soa como ficção científica, é porque Dyson teve a ideia do romance Star Maker de Olaf Stapledon, de 1937, e ele sempre foi aberto sobre isso. O falecido estudioso foi professor emérito do Graduate Institute em Princeton, Nova Jersey. De acordo com membros da comunidade científica, o conceito capturou o pensador ganhador do Prêmio Nobel no início de sua carreira, e as megaestruturas hipotéticas ficaram conhecidas como esferas de Dyson, embora o físico tenha explicado mais tarde que elas na verdade consistiam em uma coleção solta ou enxame de objetos movendo-se em órbitas independentes em torno de uma estrela. Em seu artigo, Dyson também observou que as esferas de Dyson emitem calor residual visível como radiação infravermelha, e propôs que a busca por esse subproduto seria um método viável de busca por vida extraterrestre. No entanto, ele acrescentou que a radiação infravermelha por si só não indica necessariamente inteligência extraterrestre, e uma das razões mais fortes para procurar tais fontes é que novos tipos de objetos astronômicos naturais poderiam ser descobertos. Os cientistas eram, na época, amplamente receptivos, não à probabilidade de encontrar civilizações extraterrestres, mas à ideia de que procurar calor residual seria um bom lugar para procurar, disse o escritor e autor de tecnologia George Dyson. Dos 6 filhos de Dyson por e-mail. A ficção científica, de Footfall a Star Trek, adotou e desenvolveu esta ideia, enquanto os críticos sociais abraçaram o circuito de Dyson como um meio de questionar a sabedoria do crescimento tecnológico ilimitado. O próprio Elder Dyson declarou: seria muito mais lucrativo procurar diretamente inteligência, mas a tecnologia é a única coisa que temos a chance de ver. As esferas de Dyson eram inexploradas na década de 1960, mas recentemente muitos cientistas têm procurado por elas, incluindo cientistas do Instituto SETI, uma organização sem fins lucrativos dedicada à busca por inteligência extraterrestre. Laboratório Nacional de Aceleração Fermi, conhecido como Fermilab. Agora, um novo estudo que analisa 5 milhões de estrelas na Via Láctea sugere que 7 candidatas poderiam potencialmente albergar esferas de Dyson, uma descoberta que está a atrair atenção e teorias alternativas. Os autores do estudo, publicado em 6 de maio na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, procuraram especificamente por bolas de Dyson perto de estrelas na forma de calor infravermelho que não pôde ser explicado. Usando dados históricos de telescópios que capturam sinais infravermelhos, a equipe de pesquisa identificou estrelas a menos de 1000 anos-luz de distância da Terra. Começamos com uma amostra de 5 milhões de estrelas e usamos filtros para tentar remover o máximo de contaminação dos dados, disse Matias Suazo, que liderou o autor do estudo, estudante de doutorado do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Uppsala. Até agora temos 7 fontes que sabemos que brilham no infravermelho, mas não sabemos por quê, então elas se destacam. Não há evidências conclusivas de que existam esferas de Dyson em torno das 7 estrelas, alertou Suazo. É difícil para nós explicar essas fontes porque não temos informações suficientes para provar qual é a verdadeira causa do infravermelho, disse ele. Podem ser esferas de Dyson porque se comportam como nosso modelo prevê, mas também podem ser outra coisa. As causas naturais que poderiam explicar a emissão infravermelha incluem o mau alinhamento nas observações, uma galáxia de fundo no topo da estrela, colisões planetárias que causam detritos ou o fato de as estrelas poderem ser jovens e, portanto, ainda rodeadas de calor. Discos de detritos a partir dos quais os planetas mais tarde se formaram. Os dados usados pelos pesquisadores vêm de 2 telescópios espaciais ativos, o Wide Field Infrared Survey Explorer da NASA, ou WISE, e o Gaia da Agência Espacial Europeia, e um levantamento astronômico infravermelho do céu chamado The 2 Micron All Sky Survey. Também conhecida como 2MES,
A colaboração entre a Universidade de Massachusetts e o Laboratório de Propulsão a Jato da Agência Espacial Norte-Americana ocorreu entre 1997 e 2001. As estrelas candidatas são todas anãs vermelhas, o tipo de estrela mais comum em nosso planeta. Eles também são mais fracos e menores que o nosso Sol, dificultando a observação. Atualmente não está claro se existem planetas ao redor das estrelas, pois ainda não foram detectados por nenhum telescópio capaz de detectar planetas em órbita. Mas muitos dos milhares de exoplanetas que os cientistas identificaram até agora são anãs vermelhas, o que torna sua presença provável. Segundo a NASA, os planetas que orbitam anãs vermelhas têm maior probabilidade de serem habitáveis. Um estudo anterior, publicado em março e utilizando dados das mesmas fontes do novo relatório, também encontrou anomalias infravermelhas numa amostra de 5 milhões de estrelas na nossa galáxia. Temos 53 candidatos para anomalias que não estão bem explicadas, mas não podemos dizer que todos são candidatos à esfera Dyson porque não os estamos procurando especificamente, disse Gabriela Contardo, pós-doutorado na Escola Internacional de Ensino Superior de Trieste, Itália, que liderou o estudo anterior. Ele acrescentou que planeja comparar candidatos com o modelo de Suez para ver quantos se enquadram nele. Você tem que eliminar todas as outras hipóteses e explicações antes de dizer que poderia ser uma bola de Dyson, acrescentou. E para isso, também é preciso descartar que não se trata de algum tipo de disco de detritos ou de colisão planetária, e isso empurra a ciência também para outras áreas da astronomia. Portanto, é uma situação em que todos ganham. Tanto Contardo quanto Suazo concordam que mais dados precisam ser estudados, e que eles poderiam eventualmente recorrer ao telescópio espacial James Webb da NASA para obter mais informações, já que ele é poderoso o suficiente para observar diretamente candidatas a estrelas. No entanto, devido aos procedimentos morosos e competitivos que regem a utilização do telescópio, garantir o acesso pode levar algum tempo. Se você imaginar que temos tanta energia quanto o Sol emite a cada segundo, poderíamos fazer coisas sem precedentes, disse Suazo. Podemos fazer viagens interestelares, talvez até levar todo o sistema solar para onde quisermos, quando quisermos. Mas não prenda a respiração, porque a tecnologia e as matérias-primas necessárias para construir os hipotéticos edifícios estão muito além do alcance da humanidade. Eles são tão grandes que tudo o que temos na Terra não seria suficiente para construí-los, acrescentou Suazo. Freeman Dyson disse que deveríamos explorar Júpiter, todo o planeta, em busca de matérias-primas. Esta escala supercolossal provavelmente significa que as esferas de Dyson, se existirem, são extremamente raras. A importância deste trabalho é que ele fornece a primeira evidência sólida de que não existem muitas esferas de Dyson em nossa galáxia, ao contrário do que alguns supõem ser o inevitável estado final da expansão das espécies tecnológicas em seu sistema solar, disse o coautor do estudo Jason Urai, professor de astronomia e astrofísica na Penn State University, por e-mail. Os candidatos encontrados por Matias, Suazon, são importantes porque são todos, e provavelmente são estrelas cercadas por material de algum evento raro como uma colisão planetária. Embora possam ser esferas de Dyson, estes são objetos raros e interessantes, como o telescópio espacial James Webb. Dyson morreu em 2020 antes de suas esferas serem descobertas. Embora sejam apenas uma das dezenas de ideias que levam seu nome N como um jovem cientista, Dyson mostrou que as 3 esferas quânticas concorrentes teorias, na verdade era a mesma teoria, ele inferiu competição, disse Leslie Surginer, professor de ciência da computação e biologia integrativa na Universidade do Texas em Austin, que não esteve envolvido na pesquisa. No momento de sua morte, ele foi reconhecido como um pensador provocativo e criativo. George Dyson também testemunhou o fascínio e a compreensão abrangente de todas as disciplinas de seu pai. Com pouca atenção e aversão à burocracia, ele se interessou por 5 especializações em matemática e 11 em física, bem como biologia teórica, engenharia, pesquisa operacional, literatura e relações públicas, disse o jovem Dyson. Muitas de suas ideias eram controversas e um de seus princípios orientadores era que é melhor estar errado do que impreciso. A abordagem dos pesquisadores por trás do novo estudo poderia fornecer um caminho mais frutífero para a inteligência extraterrestre, disse Tomotsugu Goto, professor assistente de astronomia na Universidade Nacional Tsinghua de Taiwan, que também não está envolvido no estudo.
Portanto, a contaminação dos discos de detritos que rodeiam os sinais infravermelhos da esfera de Dyson é uma preocupação, acrescentou. Os autores afirmam que os discos de detritos circulares, estrelas anãs, são raros, mas os 7 candidatos selecionados de 5 milhões de fontes também são raros. No entanto, os 7 candidatos precisam de uma investigação mais aprofundada com telescópios poderosos para obter uma estimativa final. Uma resposta ao artigo de 23 de maio de Suaz e colegas sugere que pelo menos 3 das 7 estrelas foram erroneamente identificadas como esferas de Dyson e podem ter sido cachorros quentes, galáxias cobertas de poeira quente, e que as 4 restantes provavelmente poderiam ser, também explica desta forma. Como a pesquisa de Suaz aborda a questão fundamental de saber se a humanidade está sozinha no universo, a busca de Dyson por candidatos abrange uma ampla gama de campos, incluindo ciência básica, filosofia e religião, e, portanto, poderia aumentar o número de jovens cientistas e a comunidade científica com interesse neste tópico, diz Asa Osmanov, afiliado do CETI e reitor assistente da Escola de Física da Universidade Livre de Tbilisi da Geórgia. Ao mesmo tempo, ele acrescentou que a impressão digital de radiação dos 7 candidatos à esfera de Dyson também pode ser explicada por fenômenos naturais. Uma hipótese sobre a origem artificial de qualquer radiação, mesmo que seja muito interessante, deveria ser o último passo depois de esgotadas todas as explicações naturais possíveis, disse Osmanov. Quanto ao próprio Dyson, se ele ainda estivesse vivo, ele também teria ficado muito cético quanto ao fato de essas observações representarem uma característica tecnológica, argumentou seu filho George, mas a descoberta de novos fenômenos astronômicos não tecnológicos é precisamente o motivo pelo qual ele achou que deveríamos sair e dar uma olhada. Agradeço a todos que permaneceram até aqui e não se esqueçam de deixar o like no vídeo, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações.